Hoje, a nossa aula de história ainda continua falando dos índios. Mas antes da gente entrar no conteúdo, a gente vai ver a lenda, duas lendas indígenas. Caipora. O caipora é uma entidade da mitologia tupi-guarani. Quer dizer, habitante do mato. É representado por um índio de pele escura, pequeno e rápido, feio e cabeludo, que vai sempre nu e fumando um cachimbo. Vive montado em uma espécie de javali e carrega uma vara. Sua função é proteger a floresta, os rios e as cachoeiras. Conta a lenda que quando um caçador se aproxima, o caipora pressente sua chegada através do vento, que move seu cabelo. Isso faz com que saia correndo montado no javali, fazendo muito barulho para espantar os animais de caça. O caipora seria o primo do curupira, que também protege os animais da floresta. Curupira é um personagem da mitologia guarani, tupi-guarani, para se referir a um protetor das matas e dos animais silvestres. Trata-se de um anão de cabelos vermelhos e compridos, com os pés virados para trás, que fazem se perder aqueles que tentam seguir seus passos. Assim, o caipora monta em um porco do mato e castiga a todos que não respeitam a natureza. Escutaram a história? São lendas indígenas contadas há muito tempo. Esses personagens que têm o instinto de cuidar da natureza. A nossa aula de hoje será sobre as ameaças às terras indígenas. Então, queridos, falando das ameaças às terras indígenas, vê o que? A exploração de minérios, de madeiras, as grandes plantações, a criação de gado e grandes escalas e as construções de usinas hidrelétricas. Tudo isso aqui afetam os índios. Então, crianças, falando das ameaças às terras indígenas, vem a exploração de minérios e de madeira, as grandes plantações, a criação de gado em grande escala e a construção de usinas hidrelétricas pode destruir a floresta e prejudicar os índios. Agora, vamos acompanhar a nossa aula de história no caderno 2, na página 140. Turma, vocês já encontraram no caderno 2, na página 140, o textozinho? Então, junto, vamos fazer a leitura. A soja ameaça o Parque Indígena do Xingu. Essa história ela foi escrita em 2015 contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, Brasília, Distrito Federal. Vamos ouvir o textozinho para a gente entender melhor. Quem
olha o mapa do Parque Indígena do Xingu, se surpreende com o verde que predomina no lugar. Mas, ao redor do parque, queimadas e desmatamento destrói a vegetação, abrindo espaço para lavouras de soja e pastagens. Ela passou, não foi? Turma, encontraram a página do livro 140 de História para a gente fazer a leitura. A soja ameaça o Parque Indígena do Xingu. Vamos fazer a leitura juntos. Quem olha o mapa no Parque Indígena do Xingu se surpreende com o verde que predomina no lugar. Mas, ao redor do parque, queimadas, desmatamentos, destrói a vegetação, abrindo espaço para lavouras de soja e pastagens. Já faz algum tempo que os índios estão preocupados com o que se passa nos limites do Parque Indígena do Xingu. A derrubada da mata ao redor do parque por não indígenas e as plantações de sojas ameaçam esses limites. No parque vivem 14 etnias diferentes, com culturas e costumes diversos. Para controlar a invasão da área, foram construídos postos de vigilância perto de alguns rios. No texto fala do que os empresários queriam fazer. Eles queriam tomar posse das terras indígenas. E os índios se organizaram em sua defesa. Mas, infelizmente, esse é um problema constante enfrentado pelos índios. As comunidades indígenas podem se modificar em contatos com o não indígena. As culturas indígenas podem se transformar, mesmo sem o contato com o não indígenas. Nas comunidades indígenas, antigamente tinha caminhonete? Não, eles andavam a pé. Tinham barcos a motor? Não, eles tinham as canoas deles, que eles remavam e faziam a viagem deles. Hoje eles já têm rádio a pilha, usam relógio de pulso, não usam mais a roupa de pena, usam calças, camiseta, tênis, que antes eles se vestiam com roupas de penas, tinha as suas pinturas, e agora existe alguns índios que já estão se vestindo normal, como nós. Hoje já está tão modernos que já tem aldeias até com internet. Agora que a gente já viu as ameaças e as terras indígenas, o sofrimento que os índios passaram, sofreram, a gente vai fazer uma atividadezinha relacionada ao que a gente estudou. Páginas 140 e 141 estará na plataforma. Obrigada e até a próxima aula.